O perigo da desobediência. Quando o ser humano desobedece à lei aqui dessa terra, ele corre o risco de ser punido. Quando desobedece aos pais, corre o risco das coisas darem errado. E quando você desobedece aos ensinamentos de Deus, é certo que você sofrerá com as consequências. O perigo da desobediência. Aqueles que têm dinheiro influenciam e se livram das punições da lei. Em alguns casos, os pais podem errar em seus julgamentos, e por isso as consequências de sua desobediência podem ser menores. Mas o Deus Todo-Poderoso nunca erra em seus julgamentos. E por isso que ele diz sempre é o certo, e a Deus não se compra. E por isso ninguém pode escapar da sua cobrança. Não se engane, de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: aquilo que uma pessoa plantar, e isso mesmo que colherá. Nenhum ser humano passa por nada nessa terra se não for merecedor. As escrituras sagradas nos dão vários exemplos daqueles que sofreram por causa da desobediência. Irmãos, eu quero que você se lembre do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Como seguidores de Moisés, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Porém, a maioria deles não agradou a Deus, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu como exemplo para nós, para não queremos coisas más como eles quiseram, nem adoramos ídolos como alguns deles adoraram. O povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para dançar. Não devemos cometer imoralidades, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 pessoas caíram mortas num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência do Senhor, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados. Como exemplo para os outros, essas coisas foram escritas como aviso para nós, pois estamos vivendo numa época em que os fins dos tempos está chegando. O Deus Todo-Poderoso deu leis ao povo de Israel e disse que se eles obedecessem, tudo correria bem em suas vidas. E muitas dessas leis servem para nós hoje. E se não obedecemos, e vamos sofrer o castigo. Se você estiver passando por algum tipo de sofrimento, procure se lembrar dos seus erros. Se não se lembrar, peça a Deus que Ele te lembrará. Deus ensinou que os filhos devem respeitar os seus pais. Hoje não vemos isso. Os pais ensinam, cuidam, mas os filhos não os respeitam e sempre tem uma resposta para cada coisa que os pais dizem. Uma mãe disse à sua filha: não vá passar o carnaval fora, é muito perigoso. Implorou pedindo à filha para não ir, mas a resposta da filha foi esta: eu sei me cuidar muito bem, já tenho 25 anos. O resultado foi esse: a moça foi estrupada, morta e queimada. Hoje os filhos não dão atenção aos que os pais dizem, porque acham que sabe de tudo. Se o pai dizer que tal lugar é perigoso, o filho não dá atenção. Outros mentem, dizem que vão para um lugar e vão para o outro, aí acontece uma desgraça, e as pessoas ainda dizem que Deus é injusto. Mas a lei de Deus, toda desobediência tem seu preço. Maldito seja aquele que desobedece o pai e a mãe. Deus avisava ao povo tudo o que acontecia se desobedecesse, mas mesmo assim o povo cometia erros e sofria com castigo. O povo de Israel queria um rei para governá-lo, e Deus disse: portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito, e ele disse: o rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, para alguns para servirem os seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e os outros encarregados de 50. Os seus filhos terão que cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar suas armas de equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão que preparar os perfumes do rei e trabalhar como as suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosque de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente, por causa do rei que escolheram. Porém o Senhor Deus não virá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram:
Não adianta, nós queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. E o povo de Israel sofreu as consequências de não ter dado atenção aos conselhos de Deus. E no mundo todo ainda acontecem muitas tragédias por causa da desobediência às leis de Deus. Ninguém está dando a importância aos avisos de Deus. Todos cometem erros, mas aquele que reconhece que é um pecado, Deus ajuda nas horas da dificuldade. Davi cometeu pecados, mas quando foi repreendido, ele confessou e aceitou o castigo de Deus. O amor e a confiança em Deus fizeram de Davi um grande rei e um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele teve suas falhas, mas nunca se rebelou contra Deus e Deus abençoou muito. Tome muito cuidado, pois o maior risco que o ser humano corre por ser desobediente é ter a sua alma condenada ao inferno. Assim, aquele que pensa que está de pé, melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês enfrentam são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que sofram tentações, além das suas forças. Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. Que Deus te abençoe.